Olá pessoal, aqui ao meu lado Larissa Narimatsu, eu sou Arthur Botelho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Ensina Podcast, o podcast que tem tudo relacionado ao mundo da medicina. Em parceria com o canal de estudante, que tem muito assunto bacana sobre a medicina, tanto para você que quer vir para cá fazer, ou para você que já está cursando a medicina. Lá você encontra muito videoaula, muito resumo, tá muito bacana, pessoal. Dá uma conferida lá. E hoje a gente tem como convidado o Sérgio Cabal, um grande amigo. Prazer, Seja galera. Tudo bem? Sérgio. Larissa, obrigado. Obrigado a toda a equipe aí do Med Ensina. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Sérgio, que é mais conhecido como Istoflix. Pois é. Pra quem não conhece, vai ter merchan aí, cara. Segue no Instagram. Só seguir lá, @Istoflix. Tem todo o material de histologia, do ciclo básico, ciclo clínico. Tá bem legal lá. Tem bastante dica, humor e também várias dicas bacanas aí pra quem tá começando agora e pra quem tá terminando também. Essa parte, isso eu queria começar perguntando, já que a gente já falou disso, com relação a esse canal que você tem aí de histologia, né? Sim. Que é um canal no YouTube, é uma plataforma, o que é? Não, na realidade eu criei no Instagram mesmo. Eu tinha o meu pessoal e eu já sou professor há algum tempo. Já tenho outra formação prévia, eu fiz química antes, eu trabalhei com aula de ensino de física, matemática. E o que foi mais legal antes de vir para cá, eu trabalhei 7 anos como professor de astronomia. Nossa. No observatório lá no interior de São Paulo. E aí quando eu vim para cá, eu falei assim, poxa, acho que eu vou continuar, né, para dar continuidade a esse sonho, dar aulas, porém, na parte de medicina. E aí era só a parte particular minha, né, tinha o Instagram meu, tal. Aí o primeiro ano foi aquela adaptação, que é aquela adaptação para todos nós, né? E quando foi no segundo ano, começou a dar certo. Falei, bom, vou montar uma marca. A ideia era fazer algumas coisas diferentes do que acabou tomando forma. E aí estourou a pandemia. Sim. Aí estourou a pandemia porque a ideia era ter assim, um grupo de pessoas, fazer toda uma coisa um pouco mais diferente. Era tudo presencial. Daí. Era tudo presencial. E aí passei por toda aquela adaptação, porque 15 anos dando aula. Vendo a cara dos alunos, aquela coisa tete a tete, e você tem que se adaptar, e às vezes toda a parte de instrumentação do equipamento em si, né, é muito caro. Sim. E aí eu me deparei com uma situação de assim, se vira nos 30, né, coisa do tipo, e tem até algumas fotos interessantes, depois eu até te mostro. Cara, eu vi no seu Instagram lá a sua primeira turma e tudo, a galera se reunindo assim nas mesinhas. Eu comecei a dar aula na sala da minha casa, na sala do meu apartamento. E você começou assim com o pessoal da sua sala? Como é que foi? Na real, meus primeiros 3 alunos que tem até lá nos destaques do pessoal que começou, eu ia de van para a faculdade no comecinho do segundo ano. E aí eu falava, nossa, como que eu vou abordar, tal, assim... Eu não sou uma pessoa tímida, mas aquele primeiro contato inicial, até quebrar o gelo, acaba dando aquela timidez. E eu lembro que uma menina, acho que perdeu um brinco, um relógio, eu não sei o que caiu na van. E eu peguei a lanterna do meu celular e falei assim, não, peraí, deixa eu ajudar, tal. E aí ela achou, a gente começou a conversar, tal. E aí ela falou assim, mas que ano que você tá, tal? Tô no segundo, tal. Tá difícil, histologia, que não sei o quê, tal. Falei assim, poxa, eu dou aula. E aí começou com 2 meninas, mais um rapaz, e esses foram os 3 primeiros alunos. Sim. E como eu já tinha aquela experiência de sala de aula e tudo mais, já conseguia cativar um pouco, porque eu acho que assim, muita gente às vezes acaba procurando aula particular porque quer passar na prova. E assim, é lógico, a gente precisa passar na prova porque você precisa passar no primeiro ano para chegar no segundo, no terceiro e por aí vai. Sim. Mas eu acho que às vezes o que a faculdade esquece de te ensinar, que tem coisas que você tem que levar para a vida. Sim. E muitas vezes você precisa chamar o aluno, ou cativar o aluno para ele entender o porquê ele está estudando aquilo. Porque Quando que ele vai usar aquilo na vida, né? Porque histologia mesmo, igual você falou, quando eu tive histologia, me deram as lâminas lá. Falaram, isso A aí. gente decorava a lâmina pra fazer Esse prova, aqui né? é o coração. Beleza. Muito bom, nota 2. Top do coração. Não, é sério mesmo. Tinha prova, no começo, na primeira prova que a gente teve, que é uma provinha pequena, mas é um pouco a pontuação, mas assim, já ela logo de cara na prática, né? Que é separada a teoria e a prática. Daí, na prática, a gente chega lá
E quase, basicamente, na primeira eu decorei todas as fotos, velho. Porque... Eu não sabia o que era cada coisa. A Eu gente sabia, cria isso aqui laminário, parece né? isso. Sim. Cria um laminário e você memoriza, não é que você aprendeu que aquilo ali. Exato. E foi também a minha dificuldade quando eu tive histologia, porque como eu vim da área de exatas, como até comentei com o Arthur quando a gente estava conversando antes, cara, pra mim 2 mais 2 é 4. Exato. E aí você chega pra fazer medicina com... E medicina não é nada disso, né? Exato, é tudo diferente, a maneira como que você tem que pensar é diferente. E aí eu peguei toda essa dificuldade que eu senti, que eu vi que os meus colegas estavam sentindo também, a experiência de já ter dado aula há um tempo, e falei, poxa, vou começar a dar aula, Que eu penso assim, que pra ser professor você tem que ter um dom. Porque eu vejo que muitos professores sabem demais, são muito inteligentes, tipo, manejam do assunto, só que às vezes não tem aquela didática, né? O cara tem domínio, mas não sabe expressar. Tem domínio, mas não sabe expressar. Aí, pra ser professor, além de você ter o domínio, você tem que ter a didática, você tem que saber cativar o aluno, né? Sim, e essa é a diferença de um bom professor, né? Exatamente. Porque, às vezes, é como você falou, às vezes o professor, ele sabe muito daquele assunto. E isso seja no nosso curso ou em qualquer outro curso. Em qualquer lugar. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na época do observatório. Às vezes a gente observava corpos celestes que estão, assim, muito, muito distantes de nós. E aí você imagina, todo mundo que vai num observatório, ele espera observar num telescópio, que era um telescópio grande, 16 polegadas, igual a gente vê nas fotos. Cara, e é igual em filme mesmo, aquilo? Não é. Não é. Quando você... Aquele observatório enorme. Aí tem um negócio saindo assim. O observatório, sim. O observatório tem toda uma estrutura, tal. Era bem localizado, porque ele ainda existe. Mas, assim, o que eu quero dizer é que quando você põe o olho no telescópio, você espera observar aquilo que você vê nas fotos. E eu falo isso com uma certa tranquilidade, porque eu também fazia astrofotografias. Então, assim, acabava o meu expediente, eu comprei uma câmerazinha, comecei com coisa básica, depois consegui divulgar essas fotos até pra fora, calendário, ganhei alguns prêmios e tal, legal. E era uma coisa que eu gostava muito, de ficar à madrugada lá tirando foto. E aí chegava lá o visitante ou a escola, o que for, e aí você fala do objeto, tal, ele vai lá, coloca o olho no telescópio e, por exemplo, um aglomerado chamado de Ômega Centauri. Pô, você vê a foto, é a coisa mais linda. Mas, assim, são horas de exposição pra você tirar uma foto daquela. Sim. E aí vai a criança, 10 anos, nunca viu um telescópio, nunca viu nada do tipo, vai lá e parece que é mais ou menos essa mesa preta aqui. E você pegou um punhado de sal e jogou. E aí, sim, é lógico que você pode ter, sim, um dom para dar aula, mas eu acho que também você tem que... a maior preocupação, acho que, de um professor é você saber encantar o aluno. Sim. Porque, Cativar por exemplo, o aluno, exatamente, cativar. Porque você pode simplesmente chegar lá pro aluno e tem 2 formas de falar a mesma coisa. Fala assim, gente, vocês vão aqui observar nesse telescópio o aglomerado de Ômega Centauri, que está a 16 mil anos-luz, e cada pontinho desse é uma estrela do tamanho do Sol. O professor que lê slide, né? O slider. Aí a criança vai lá, ou até mesmo o adulto, o cara vai pôr o olho, dependendo da iluminação que tá, cara, você não enxerga nada. Você não enxerga nada. Sim. Agora, se você chega seja criança, seja o adulto, e fala, olha só, gente, a gente vai observar um aglomerado de estrelas que tem milhões de estrelas, e cada pontinho desses é uma estrela 2 a 3 vezes maior do que o Sol. E essa luz que vocês estão vendo demorou mais de 16 mil anos-luz para chegar até aqui. Você já me interessou, vou pesquisar depois. Você dá um outro ênfase. Não, Eu não vou lembrar as distâncias certas, porque Sim, tô um pouco enferrujado, mas assim, era uma coisa que era muito louca lá. Cara, e você saiu, tipo, de um telescópio Microscópio. pra um microscópio, entendeu? E como foi isso pra você, sabe? Você observava planeta, estrela, observava coisas gigantes, tipo... E pra observar ali uma coisinha minúscula, uma coisa microscópica, Foi do macro ao micro, assim, coisas de 0 a 100 muito rápido. Foi uma coisa muito doida, porque uma coisa que deu pra adaptar bastante era aquele lance das fotos. Sim. Que a gente pega e fica tirando foto de lâmina, tal. Você tirava foto de um telescópio, aí pra tirar de uma laminazinha ali. Não, mas no começo, te contar, eu fazia a mesma coisa com o celular. Eu não comecei com a câmera, tal, porque assim, são equipamentos que... não adianta você comprar o equipamento e não saber mexer. E além do preço, tal, também tem toda a técnica. Sim. Então, às vezes você tinha um equipamento lá à disposição, tinha câmera no observatório também, depois eu acabei comprando a minha.
Mas tem que ter técnica, porque a primeira vez que eu peguei a câmera na mão, eu coloquei lá, achei que ia ficar lá Saturno, a coisa mais linda do mundo. E fica um borrão, porque na realidade a foto é em cima da filmagem que você faz, depois você empilha. Mas, por exemplo, Lua. Lua é uma coisa mais fácil de tirar foto. E aí dá pra fazer com um telefone celular. E aí você simplesmente faz o dedo em pinça, né? Coloca o celular do jeito que a gente faz no microscópio, que é chamado de método afocal. E eu lembro eu não sabia que tinha um nome. Chama método afocal, que aí você coloca fora. E eu lembro que o pessoal apanhava, porque o celular hoje tá bem mais moderno. Há 6 anos atrás, no meu primeiro ano, não era aquelas coisas, né, de câmera. E aí o pessoal ficava socando, assim, a câmera quase, né, lá dentro da ocular. Eu falava, não, gente, faz assim, assim, assim. O povo ficava me olhando. Como é que você sabe? Você bota o dedinho atrás do negócio, assim? Você pega o celular, tipo... Então, a minha professora de histologia do primeiro ano, ela ensinou a fazer assim... É a mesma e você coisa. colocar é a mesma coisa. assim que eu tiro foto das lâminas. Eu achava mais fácil pegar o telefone, inclusive tem até a capinha meio sugestiva, que ainda continuo gostando de astronomia. Pra você que tá sofrendo tirar foto das lâminas pra poder... Olha, uma dica pro pessoal que... Pega o celular, faz a outra mão com o dedo em pinça e coloca a câmera. Agora, com mais de uma câmera, às vezes fica meio chato de que uma é mais perto, outra mais longe. Mas posiciona que tem o foco mais próximo, faz a outra mão dedo em pinça, coloca assim e coloca... no microscópio. É mais difícil você colocar direto. Hoje tá mais moderno. Vou falar bem real pra você que eu fico assim, ó, segurando numa distância que dá, mas tipo assim, tentando focar pra hora que ele para, sabe? Porque aí você tem uma mão de apoio e a outra também. Eu tenho uma dificuldade enorme pra tirar foto. Aí você encosta. Aí eu uso a minha técnicazinha. E essa do microscópio vai desde o início do primeiro semestre. Vai, porque depois tem anatopato também. Agora por exemplo, eu tô fazendo anatopato. Aí é lâmina de novo. Voltou o pesadelo. É a hora que você acha que você vai se livrar da lâmina. Nunca. É o que eu falo pro pessoal. Porque assim, o pessoal às vezes vem fazer aula comigo e fala assim, pô, Sérgio, mas foca no que vai cair na prova. Eu falo, beleza, gente, eu vou te dar a dica, o caminho das pedras. É esse. Mas isso vai voltar em fisiologia, vai voltar em anatopato. Se você estudar renal e você não entender agora sistema renina, angiotensina, aldosterona, você vai apanhar em físio, você vai apanhar em fármaco quando você for estudar os antihipertensivos. No primeiro, no segundo ano, a gente tem as matérias básicas, que eu acho que é importantíssimo, né? Exato. Não menosprezando as outras, mas assim, anatomia, histologia e fisiologia são tipo a base para você para todos os anos para as outras matérias. E é um arrependimento eu não ter me esforçado mais nessas 3 matérias, tá? Porque depois deixar pra ver depois não vê. Não vê. Não vê. É igual as fotos do slide que você tira na aula. É bem aquele negócio do meme. Você tira a foto pra você nunca mais ver. Só pra não pesar a consciência, eu acho que a gente tira a foto. Eu acho que é por causa da praticidade do celular que tá lá do lado, você tira a foto e se... E daí, por exemplo, quando você falou que você estava falando lá dos seus alunos. Aí, por exemplo, eu até lembrei que quando eu entrei na faculdade, eu tinha mais dificuldade também nessa parte de aprender a visualização, que é o complicado, né? Sim. Porque tanto em anatomia quanto em histologia a gente sofre isso. Que aí você fala, isso aqui é isso aqui. Mas pra que lado que vai? Aí você vai desenhar, botar no papel, é mais difícil do que você imagina. E só olhar a imagem, se você não for lá, por exemplo, no necrotério e ver o negócio, ou então no próprio microscópio e ele te explicar da onde você tá vendo aquilo. Por exemplo, eu tava vendo no seu Instagram, tem um negócio lá de cortes lá, né? Sim. Corte longitudinal. E daí, transversal. E aí, isso já confundia. Porque era a mesma lâmina, era o mesmo tecido, era a mesma coisa. Só que só de ter mudado o tipo de corte, o cara já ficou perdido. Mas às vezes eu acho que os alunos, né, e eu me incluo nisso, quando eu passei, a gente acaba pulando etapas. A gente olha a lâmina, é uma coisa que eu sempre falo, principalmente o pessoal que vai lá naquela primeira aula e tá desesperado, porque é tudo roxo e rosa. E basicamente a gente sabe que é isso. Eu falo, gente, não pulem etapas. Porque se você tá estudando tecido epitelial, cara, qual que é o foco dessa aula? Tecido epitelial. Aí vem uma lâmina de rim. Beleza, você tem lá a cápsula de Bowman, que é plano simples, blá, blá, blá. E aí, todo mundo, isso não é culpa de quem vem na aula, isso, aquilo. Eu passei por isso, vocês passaram por isso, a gente tem esse hábito de querer saber tudo que tá na lâmina. Inclusive o corte. E aí você chega e começa a ficar apavorado, porque você não tá identificando nem o plano simples, você não sabe o que é aquele bolo no meio lá, que é o glomérulo, e aí você fica bugado, e aí desestimula. Então eu sempre falo, gente, é como se fosse uma receita de bolo.
Primeiro, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você olha a lâmina? Eu até brinco, falo assim, procura a luz, né? Pode ser a luz divina, né? Que você reza Reza pra ser o que você... pra ser aquele... Exato. Mas procura a luz. E eu sempre brinco com o pessoal. Falei, gente, luz nem sempre tá em cima. Porque aí se o professor pega e inverte a lâmina, a luz vai estar embaixo. E aí você vai na sequência, você vê a luz, você vai buscar o epitélio. Buscou o epitélio, aí depois você vai para um tecido conjuntivo, um tecido especializado. A gente começa ali estudando os tecidos, epitelial, conjuntivo, para depois a gente ver os órgãos e tudo mais, né? Exato. Aí ver os processos, as patologias, né? Agora, por exemplo, a anatomia patológica, ver as patologias, tudo. Sim. Começa do pequenininho ali. Sim, você vai do como diz o meu professor, meu ex-professor de clínica cirúrgica, né? Ele sempre falava, gente, vai sempre do mais simples pro mais complexo. Sim. Demorou para eu entender isso, pelo menos quando eu entrei no ciclo clínico. Que eu tenho um grande amigo, às vezes ele me mandava casos clínicos e tal, e eu queria ver raridade em tudo. E eu lembro até hoje, ele me mandou um raio-x, tal, eu fiquei olhando. Falei, e não é poxa, assim, né? Que é isso? Tudo Comecei é good doctor, né? Aí eu comecei a colocar um monte de hipóteses diagnósticas e blá, 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 blá. Cara, era uma dextrocardia. Tipo, os citos inversos, né? Tava ao contrário. E descobriu quando tava fazendo os exames preliminares. Pra uma cirurgia que eu não vou lembrar qual que era, mas assim, eu comecei a não inventar, mas imaginar um monte de coisa diferente. E assim, a gente tem que ir do mais simples pro mais complexo. Mas a adaptação de sair da área da exatas para ir para a área da medicina foi uma adaptação meio hard, principalmente com anatomia, porque é uma decoreba. Cara, você girou 180 ali, você saiu de um universo para outro, né? Foi. Cara, em anatomia eu gostava, cara. Você fala que é decoreba, mas eu amava aquilo. É que eu acho que assim, ó, a diferença de anatomia e histologia, né? A anatomia é uma coisa ali mais palpável, uma coisa que você vê. E eu achava que histologia era uma coisa mais imaginação, assim. Você olha a lâmina e você vai imaginando o que é aquilo ali, entendeu? Você sabe, o professor te explica, mas é mais a tua imaginação ali. Agora, a anatomia não, você sabe, entendeu? Você vê ali. Mas é igual você tava falando, né? É importante ter isso pra depois. Porque agora, por exemplo, quem não sabe, ele é médico interno, né? Então, falta um semestre ainda. Falta aí, tá quase lá, né? Tá quase. Lá, já. Então, aí você já sente que... Você sente, por exemplo, que essas matérias que são do ciclo básico, realmente vai precisar muito pra lá na frente? Cara, na prática... É como eu sempre brinco. A não ser que você queira ser um patologista, que você vá atuar com isso, você vai usar. Porque senão você vai receber o laudo, vai lá, você pediu para fazer uma biópsia, o que for, vai vir um laudo, você vai ter que saber interpretar esse laudo. Então, assim, utilidade, a não ser que você siga uma área específica. Sim. Porém, tem todo um viés por trás disso. Porque quem estuda histologia, se você vai estudar histologia lá, ou até mesmo, já também dei aula de fisiologia, dei um curso agora há pouco tempo de eletrocardiograma, que é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade no internato. E tem uma coisa, eu tento sempre, quando eu vou estudar, quando eu vou fazer alguma coisa, seja do ciclo básico ou do clínico, eu preciso, para mim, porque senão eu leio, faço a prova e esqueço. Eu preciso dar um contexto. E a dificuldade que eu tinha em anatomia era isso. Depois que eu comecei a entender a parte funcional da anatomia, porque eu acho que me quebrava um pouco o fato de ser topográfico, que é o que a maior parte das faculdades aqui abordam, né? Então, você estuda tórax, parece que tipo, jogou fora, aí você vai pro pescoço, jogou fora, vai pro abdômen. Para mim, faltava uma cronologia, mas isso é a forma como eu funciono na hora de estudar. Sim, mas é difícil mesmo, porque, por exemplo, quando a gente, igual você falou, né, em anatomia, quando você estuda tórax, você estuda, por exemplo, os grandes vasos aórticos. Sim. Aí você chega num patamar que eu me deparei com isso. Eu tava lá, desenhei, beleza. Mas daqui pra baixo é o quê? Aí eu fui pesquisar e vi que tinha muita coisa. Eu falei, deixa quieto, vamos deixar pra depois. Mas realmente é difícil separar, porque é um ciclo, né? Então é complicado de onde começa e aonde acaba. Vai juntando as peças. E aí depois que você junta tudo exatamente faz mais sentido. Mas só respondendo o que você havia me perguntado, eu acho que faz mais sentido do que tá tudo por trás. Por exemplo, a teoria da histologia acabou me ajudando em fisiologia. Aí você ter estudado bem fisiologia vai te ajudar em fisiopato. Exatamente. Vai te ajudar em farmaco. Então, acaba tudo tendo um pouco de sentido para dar aquela sustentada no ciclo clínico. Sim.
E a gente acaba só percebendo isso lá na frente, né? Porque é difícil você ter essa visão naquele primeiro encontro. Porque todo mundo deixou uma história para trás, vem naquela euforia da coisa nova, vem com uma expectativa. Às vezes é melhor ou pior do que você imaginava. Então é difícil você conseguir acalmar os ânimos e perceber isso. Vai perceber lá pro terceiro, quarto ano e olha lá. Exatamente. Uma coisa que aconteceu comigo mesmo foi chegar no primeiro semestre e querer o tal da síndrome de achar que você já virou médico, sabe? E aí você vai... O povo chega com os exames, as bulas de remédio e você já quer ir atrás pra buscar o que é, pra ver pra que serve. Não, mas eu acho que a família também, porque eu tava no segundo semestre, a minha mãe falava, cara, teu irmão tá com uma tosse, assim. Eu falei, mãe, eu tô no segundo semestre, eu não sei. Mas você sabe que tem uma saída boa pra isso, né? Google. Não, além do Google. Tem o Google, Não, mas a fugidinha, porque na hora, na frente dos outros, você não pode, né? Porque vai ficar feio. Você joga todo o seu conhecimento que você tem. Não, é aquela pergunta, até tem meme disso, não sou eu que tô inventando, né? Que eu até vi, acho que não lembro aonde eu vi, mas depende de caso pra caso. Depende de caso pra caso. Depende de caso pra caso. A primeira vez que eu vi isso foi algum meme, sei lá. E é bem essa situação quando você começa o curso. Porque, cara, você tá vendo o básico do básico. E sempre vai ter um tio, um primo, um amigo, qualquer pessoa que vai te tacar um exame, uma coisa assim. E você vai falar, cara... Calma aí, né? Eu tô tentando entender o plexo braquial. Quem me dirá o que tá acontecendo com você, entendeu? Mas... E agora, você que tá mais adiante que nós dois, você já percebe que você já consegue dar conta desse tipo de coisa? Quanto tempo você acha que demorou, assim, pra você começar a prestar atenção e ver... eu entendo isso aqui, tá... depende de caso a caso. Tô brincando. Caso a caso. Eu já queria falar. Todo estudante, quando tá chegando no final, né? É como dizia o poeta Sandy Júnior, tô zoando, tá, gente? É uma mistura de prazer e agonia. Porque você não vê a hora de começar o internato, depois que você começa, não vê a hora de terminar, e ao mesmo tempo você se depara com uma situação que vai ser um paredão, que é o revalida. Sim. E acho que cada um lá, você percebe que tem determinadas afinidades. Por exemplo, eu já gosto mais de clínica médica, mas essa parte de você ter o estudo do paciente mais focado para a parte clínica. Eu tenho colegas que amam GO. Eu achei que eu não ia gostar de pediatria, tô gostando, tô passando agora pela rotação de pediatria. Mas assim, tô gostando, cara. Tô gostando. Às vezes a gente se surpreende, né? Sim, Cara, sim. como assim, cara? Cara, é legal. É um mundo à parte. Pediatria é um mundo à parte. Não são seres humanos pequenos. Eles são fofos, mas eles choram. Sim, eles choram, eles ficam doentes, os pais ficam bravos, mas... É você, principalmente. Mas assim... não me expõe aqui. Mas eu acho assim, que o medo a gente vai ter sempre. E eu acho que o perigo tá a hora que você perde o medo. Sim. Mas como assim? Você vai viver clinicando a sua vida inteira e tá falando que você vai ter medo? Não, mas eu acho que a partir do momento que você... É como eu sempre brinco, eu falo, cara, se você chega para um profissional, por mais que ele tenha 1 milhão de residências, 1 milhão de especializações, isso, aquilo, e ele virar para você e falar assim, não, cara, fica tranquilo que eu sei tudo. Corre, cara. Impossível. Corre, porque não dá para você saber tudo. Não dá. E assim, você vai formar e você não vai saber tudo. Então, dá uma certa tranquilidade nas áreas que você tem mais afinidade, mas dá um medo nas outras. Por exemplo, GO é uma coisa que eu não tenho tanta afinidade. Às vezes eu me paro cobrando um pouco. E é uma constante renovação, mas eu acho que o melhor exemplo que a gente pode ter é não ficar se comparando com pessoas que às vezes estão muito distantes da nossa realidade. Exatamente. E eu acho que a internet ela é uma boa ferramenta, mas às vezes ela acaba ajudando muito a gente a aumentar a nossa angústia em relação a, nossa, que tipo de profissional que eu vou ser, que médico que eu vou ser, será que eu vou estar preparado para atender numa UPA ou não? É legal você ter ídolos, é legal você ter pessoas onde você se espelha. Sim, tem as inspirações, mas eu acho que o melhor exemplo é você se comparar ao que você era no passado. Eu sei que pode parecer clichê, mas toda vez que eu penso assim, em desistir ou que tiver algum problema, eu sempre olho assim e falo assim, poxa, mas e o Sérgio do ano passado? E o do primeiro ano? Eu acho que é a melhor comparação que a gente pode fazer, porque medo a gente vai ter. Tentar sempre ser melhor do que a gente foi, Exato. Mas isso é complicado, né? Na hora que você tá ali no seu momento que você tá pra baixão, assim... Sim. É foda você ter essa inteligência emocional que eles chamam, né? Que é você olhar pra trás e falar... Cara... Porque eu acho que é uma montanha russa, assim, né?
Porque a gente tem as dificuldades ali do curso, da medicina, como todas as profissões. Com certeza. E da nossa vida particular, da nossa vida pessoal. Então a gente tem que ter uma balancinha para saber equilibrar as coisas para não surtar. Exato. Né? Exato. É um ponto muito importante. Durante isso. a medicina a gente vai ter vários surtos. Sim. É como o Arthur me perguntou, falou assim, mas já teve um momento que você pensou em desistir? Cara, todo dia, praticamente. Porque... Vamos trocar o curso? Vamos, sei lá, vamos... A gente vai estar desmotivando o pessoal. Não é questão disso, mas é você saber, como o Arthur falou, é você saber administrar. Administrar o emocional, a distância de casa, a distância das pessoas que você deixou para trás, as pessoas que te apoiam ou não para você estar aqui. No caso aqui, a gente tá num país diferente, né? Numa realidade. Adaptação. Tudo adaptação. Esse negócio de ficar longe da família é puxado, né? Você, inclusive, eu queria perguntar, quando você veio pra cá, você veio sozinho? Eu vim sozinho. Só com a cara e com a coragem? Morou com alguém sozinho? Não, morei sempre sozinho. Sempre sozinho. Mas você já tinha morado sozinho antes? Cara, já. Na verdade, eu não morei sozinho, né? Nessa época do observatório, a gente tinha uma casa que era alocada pra gente, né? E ficava a equipe de professores. Então, assim, tinha semana que você ficava sozinho na casa e tinha semana que tinha 8. Mas era um convívio em comum. E eu achei que eu ia tirar de letra, porque eu falei, já morei fora de casa, tal. A hora que eu vi a realidade é bem diferente. É bem diferente. Mas aí, quando você consegue entender a diferença de solidão e solitude, que podem parecer a mesma coisa, mas não são, aí você começa a se entender com os outros e se entender consigo mesmo, né? Aproveitar a sua própria companhia, né? Eu até tava brincando esse dia, que cara, eu tava lá em casa, aí eu tava assim, meio triste, eu falei assim, cara, vou me divertir. Comprei um negócio, sério, mas fui no mercado, comprei uma pizza daquelas congeladas mesmo, só sentei lá, comprei um vinho barato e falei assim, velho, vou ficar aqui aproveitando. Fiz meu negocinho, tomando vinho lá, nada de chique, mas assim, só pra aproveitar a minha própria companhia, sabe? Não é alcoólatra, só porque eu tô pensando. Não, mas assim, você teve o seu momento. O momento, porque, cara, antes eu não tinha esse negócio de, sabe, conseguir ficar sozinho. Eu sempre buscava alguém pra estar junto comigo. Eu vou no mercado e eu queria que alguém fosse junto. Eu vou no celular e queria que alguém fosse junto. E eu aprendi que não era assim. Teve vezes que eu já morei sozinho antes, né? Mas chegava num momento que chegava em casa assim, tava aquela zona, você ainda tinha que fazer almoço, você tinha que fazer não sei o quê. Aí você ficava assim, cara, e agora, cara? Não tem ninguém, vai ser eu mesmo. Daí você acaba, tipo, você faz você perder naquele momento. Porque daí você deita na cama e aí que você já começa a ficar com algumas coisas mais psicológicas, mais abalado, né? Porque aí junta a parte da procrastinação e também de toda a bad que acaba dando, principalmente no começo. Aí vira uma bola, porque você deixa de fazer algumas coisas. Se culpa por isso. O seu meio onde você está vivendo está desarrumado, não está em ordem do jeito que deveria estar, você não se alimenta bem, aí começa a decair tudo, cara. Aí parece que é tudo, né? Precisa de alguém chegar assim e falar, ei, bora? Vamos? Eu sou assim, uma pessoa que eu não funciono se meu quarto estiver desarrumado. Tipo assim, eu posso ter prova amanhã, mas eu primeiro tenho que arrumar o meu quarto pra eu conseguir sentar na minha cadeirinha e estudar. Não, mas eu não te julgo. Eu sou bagunceiro, mas assim, eu tive que aprender. É como eu falo, tem que ser uma bagunça organizada e ao mesmo tempo é o que você falou. Se você tem um ambiente organizado, sua cabeça vai estar mais organizada. Acho que o ambiente que você tá ali é um reflexo de como tá a sua cabeça, né? É uma coisa clichê. E hoje eu não consigo mais deixar o apartamento assim, 2, 3 dias. Começa a desarrumar, começa a bagunça, isso aquilo já me dá o famoso faniquito. E eu quero arrumar o canto de estudo, eu quero arrumar a sala, eu quero arrumar o quarto, porque parece que me dá o ambiente tá clean, me dá uma paz, como você disse. Pra você poder sentar e estudar. Acho que o maior prazer da gente que mora sozinha é ver o nosso banheiro lavadinho, né? Sim. Inclusive, eu até brinco com a minha namorada. Eu falo assim, eu tô maníaco do banheiro agora. Porque ela dá risada. Porque a gente conversa muito por telefone. Conversa também muito com a minha mãe todos os dias. E ela fala, nossa, mas por que isso? Eu falo assim, eu não sei, cara. Acho que é uma coisa assim que eu olho assim, eu falo, pô, não tem uma coisa mais legal que você pegar, você olha o seu banheiro e você fala assim, nossa, cara, tá parecendo um banheiro de um hotel. A minha mãe até brinca, porque a minha mãe sempre foi neura da limpeza, sabe? Eu sempre fui a bagunceira em casa. E a minha mãe sempre pegou no meu pé. Aí, quando eu vim morar sozinha, eu fiquei pior que ela. Eu acho que é aquela cobrança de você querer sempre dar o seu melhor. E às vezes você vai tentando e você não enxerga o processo.
Mas já aconteceu, sim, principalmente quando estourou 2020, que pra mim, assim, eu quase tranquei a faculdade, sendo bem sincero. Porque ninguém... Foi o que muita gente fez, né? Exato, porque ninguém estava preparado para a realidade que a gente estava vivendo. Então, imagina, eu estava dando certo as minhas aulas, é o meu ganha-pão para me virar, para eu pagar as contas, para pagar as minhas despesas e tudo mais. Sim. Primeiro ano foi aquela adaptação, vim na cara e na coragem, me programei para vir para cá com uma estrutura para aguentar um ano. Sim. E aí depois, porque quando a gente começa, principalmente quando vem na loucura, porque eu dava aula no observatório, era administrativo também num hospital, concursado. Tava bem, né? Eu não tava assim, né? Tipo, eu não tinha vida também. Sim. Eu não tinha vida, porque eu saía do hospital à noite, ia pro observatório, ficava nessa loucura e... Enfim. Mas quando eu cheguei e falei assim, ó, tô indo... Eu tive muito mais pessoas que falaram assim, pô, você é louco. Como assim? Você tá com 30 anos e assim, não tem idade, gente. Não tem idade. Se você tem um sonho, se você tem um propósito, você tá certo daquilo, por mais que tenha esses dias, sim, e eu não fujo a regra, eu acho que todo mundo vai ter aquele dia que você senta e fala assim, cara, não, para o mundo que eu quero descer, porque não é pra mim. Beleza, mas pare e analisa a sua história. Veja o que você passou, o que você abriu mão para poder estar aqui. E por mais que sejam poucas, às vezes, que é o meu caso, assim, tive muito mais pessoas que falaram assim, pô, você é louco, não vai dar certo, mania de grandeza, blá, 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 um monte de coisa, do que pessoas que me apoiaram. São poucas. E é o mesmo tipo de pessoa que hoje fala assim, ah lá, o doutor. E aí você tem que saber lidar com isso, que é igual uma vez, eu conversando com um amigo meu, eu mantive contato com poucas pessoas da época do observatório, mas as que mantiveram, foram assim, amizades se tornaram reais. Verdadeira, né? E eu até brinco, porque tem um desses amigos que ele tá fora do país, a gente troca, o pessoal usou até com quem eu comento, que a gente troca áudio de 20 e poucos minutos, cara. Os tiozão do é podcast, já pode botar pra gravar. Eu falei pra você que eu falo bastante. E a gente não perde o fio da meada. Então, se ele me manda um áudio de 20 minutos... Com 20 perguntas, você vai responder? Não, às vezes ele conta da vida dele, como que tá lá na Austrália, que não sei o quê, tal, e fala de um monte de coisa. E eu respondo, o quê? 2 minutos? Não, 25 minutos. Caraca, cara. Desse jeito. Gravando um podcast, daqui a pouco você tem que upar no YouTube, cara. Eu falei pra ele, eu falei, cara, dá um podcast, as nossas conversas, reflexões. Ele gosta muito de ler, eu também gosto de ler coisas fora da medicina, que eu acho que é importante, ajuda a gente a ter mais resistência para estudar, inclusive. E ele me falou uma vez, uma coisa não é dele, eu não sei de onde que foi tirado, que eu achei assim fantástico. Ao longo da trajetória, quando você tá andando na rua e você vê, por exemplo, um prédio sendo construído, cara, dificilmente as pessoas vão parar para ver esse prédio ser construído. A não ser que seja uma coisa assim faraônica. Você vai passar por aquela rua um dia, 2 dias. O máximo que vai acontecer, na hora que ele estiver lindo, maravilhoso, você vai parar e falar assim, poxa, legal. Na hora que pintar. Agora, se alguém na sua rua falar que o prédio X vai ser demolido, vai ter uma fila de gente para ver aquele prédio ser implodido. Não, é verdade. Então, assim... Caraca, forte isso que você falou. Cara, então a gente tem que tomar cuidado. Porque, assim, ao longo da nossa trajetória, da nossa luta... Talvez tenham muito mais pessoas que estão simplesmente... vai lá. Vê se vai dar certo. Se não der certo, você volta. E eu passei algumas situações, assim, que não vem tanto ao caso comentar, mas, assim, que eu olhei e falei... Porra, cara, você tava falando isso mesmo? De tipo, do pessoal não botar fé. Sim. E coube, desculpa. Muito essa frase. Porque, cara, e é verdade. Porque ao longo do que você tá construindo... no curso de medicina, e o primeiro, depois tem o segundo, até chegar aí o último ano, o internato, formou, vou fazer o revalida, é difícil quem vai te acompanhar. Exatamente. E eu sempre falo, poxa, eu sempre tive o apoio da minha mãe, sempre tive o apoio da minha namorada, de alguns amigos, sim, que acompanham a minha história e apoiam, mas muito mais pessoas que simplesmente não deram nada, simplesmente acharam que ia ser louco. Infelizmente vai ter muita gente... mais pessoas torcendo pelo seu fracasso do que pelo seu sucesso. E não é se vitimizar, é você entender que as coisas são assim. E você tem que ter psicológico para aguentar. Então, por mais que teve, por exemplo, o boom da pandemia, você me perguntou, você pensou em largar? Pensei, porque começou o EAD. Por mais que eu sou uma pessoa mais autodidata, eu tenho essa facilidade de pegar alguma coisa, estudar e não depender tanto da aula do professor ou da professora,
todo mundo sentiu aquela dificuldade no EAD. Sim. Quem pegou o EAD em 2020, porque assim, você sentava na frente do computador, às vezes era problema no microfone, a internet sua tava ruim, do professor, caía a luz na faculdade. Mais distrações. É o carro da pamonha que passa na rua. Então, assim, eu falava, porra, mas como que eu vou fazer, né? E, cara, e tinha prova que era online, às vezes, que você fazia e você aprendia naquele momento ali. Caraca, esse slide aqui é top que ele fez, viu? Deixa eu ver essa resposta. É 6. Ah, tá. O que acontece, cara? E assim, eu me desmotivei demais. Eu falei assim, poxa, eu vou trancar. Eu vou trancar, vou ver o que eu vou fazer e tal. Conversei muito com a minha mãe, conversei muito com a minha namorada, olhei e tal. E eu me conheço. Se eu tivesse trancado, talvez eu não teria voltado. Você ia estar frustrado. Eu ia estar frustrado, eu ia ter arrumado outra coisa pra fazer, eu ia ter me virado de algum jeito. Você não ia ficar parado, né? Não ia ficar parado em casa. E eu falei, se eu parar, eu não volto, cara. Eu já tava com 32, 33 anos, falei, eu não vou voltar. E aí eu falei assim, poxa, então eu preciso de algumas outras formas. E quando começou a pandemia, você tava no terceiro? Terceiro, bem começando no terceiro ano. Então assim, eu tava saindo daquele ciclo básico para entrar no clínico. E aí você, pum, EAD. E por mais que deu brecha para muita coisa legal, e muita coisa legal foi construída, inclusive eu consegui desenvolver aula online na época, aprender a mexer com equipamento e tudo mais. Mas foi um baque para todo mundo. E aí eu olhava e falava, cara, às vezes eu tinha aula assim que o professor abordava intestino numa aula. Beleza. Fala, poxa, top. Aí na outra aula você achava que ele ia continuar na parte do sistema digestório. Não, ele ia pra mama. Você fala, poxa, cara, mas e aí, né? Aí eu comecei, porque é fácil a gente reclamar também. Porque a aula de fulano, de Beltrano é ruim, que não sei o quê, que tal é boa, tal não sei o quê. Se você também não corre atrás. E hoje eu acho que tendo internet, tendo livro, tendo isso, tendo aquilo, a gente tem uma gama de ferramentas que possibilita com que a gente tenha ferramentas para... Hoje é muito mais fácil, né? Exato. Aí eu comecei a pegar coisas, tinha ganhado algumas apostilas de um colega meu que estava prestando... Um colega não, um grande amigo meu que prestou residência, me doou as apostilas de um curso X aí. E aí o que eu fiz? Eu peguei aquele monte de apostila, peguei a grade daquela matéria que eu estava sentindo dificuldade, que eu achava que era interessante. Ter uma noção, porque estava sair do ciclo básico pro clínico. E aí eu comecei a colocar um monte de post-it, cara. Em tudo, eu separava por tema. E aí acabava a aula falando, beleza, hoje foi intestino, mas eu vou estudar da boca até o ânus e não vou pra mama agora. Aí depois eu separava aquilo lá. É aquele negócio que a gente tava falando, né? Ir por partes. Não dá pra abraçar tudo de uma vez. Inclusive, Larissa, você não sabe, mas eu já fui aluno dele, conheci ele sendo aluno dele e ganhei o sorteio da apostila dele. Eu lembro. Foi você? Eu lembro. Verdade, cara. Agora eu lembrei. Eu falei pra você que eu conhecia você de algum lugar, que foi naquela aula EAD que eu sorteei. Exato. Eu lembro dessa apostilinha. Ficou eu lá, daí ele fez... Ele não sabia nem... Ele queria fazer o sorteio, aí eu mandei o site do sorteio pra ele, expliquei como é que fazia o sorteio e ganhei. O povo começou, é Xuxa, é Xuxa, é Xuxa. Porque eu ajudei ele a fazer o sorteio. Legal. Eu falo, eu não lembro muito bem o nome das pessoas. Tem até hoje a minha apostilinha mas lá, eu lembro as situações e a fisionomia. rosto, Eu tinha falado pra você, eu falei, eu te conheço de algum lugar. Que eu não legal. lembrava. Que Muito bacana. top o negócio, ele tá escrito dedicatória, assim, daí tem o sorteio, o ganhador do sorteio, o Arthur. Eu lembro, foi bem legal isso. Dedicatória. Agora eu linkei as coisas. Quem nunca viu o material dele de histologia, gente, vocês não podem perder. A apostilinha do cara é fera. Tem tudo. É tipo assim, ele dá uma mistura de meme com uma mistura de conteúdo, que daí você fica assim, você começa a prestar atenção. Eu lembro dessa no que tá apostilinha, nos cantinhos das páginas tinha assim uma coisinha engraçadinha. É tipo o roxo e rosa que ele falou ali, tinha um meme do roxo e rosa lá na Sim, um memezinho nos cantinhos assim. Porque tem que ser, de alguma forma, não é masoquismo nem nada, mas tem que ser prazeroso. Tem. Porque se você vai passar por aquilo, você tem que entender que, cara, você tem dois caminhos. Você vai ter que estudar, você vai ter que passar, você vai ter que entender, você vai ter que gostar ou não, enfim. Mas se você tornar aquilo prazeroso, é muito mais tranquilo. E é o que eu sempre brinco. Não tornar aquilo um peso pra você, né? E eu tento sempre vender não só a minha aula. Às vezes o pessoal reclama assim, mas fulano e Beltrano cobra 1/3 do que você dá, tal.
cara, eu não me importo mais com isso, não é por arrogância nem nada, mas eu acho que eu tento sempre vender o melhor de mim para as pessoas e tornar aquela experiência que às vezes é traumática, e já aconteceu várias histórias de chegar o aluno lá, pessoas mais velhas, assim, praticamente chorando. Sérgio, eu larguei tudo, eu larguei família, eu larguei 3 empregos concursados e eu tô aqui e eu não consigo entender. E assim, é nesse momento que eu acho que é o desafio pro professor. Porque é fácil você dar aula pra uma pessoa que só quer, tipo, eu quero um macete da prova. Mas se você pega aquele desafio, uma pessoa, por exemplo, mais velha, que você sabe que tá com dificuldade mesmo, não é que ela não quer. E você tentar tornar aquilo prazeroso é muito mais legal. Uma coisa que eu queria que tivesse sido, que eu não tive tanto esse contato, que foi uma matéria que, pra mim, e inclusive eu vou te perguntar depois disso, porque a castelhano e guarani eu aprendi. O castelhano. Castelhano, né? O guarani, Não. não. É muito difícil, cara. Aí eu te pergunto, você acha que, por exemplo, no atendimento, no hospital e tudo, esse contato é um empecilho? Como é que você já teve esse Cara, problema? já tive. Não vou dizer que é um problema, porque eu acho que é uma experiência de diversidade cultural muito interessante, mas que para nós é difícil. Porque é uma língua muito rica, muito bonita, mas para quem nunca teve esse contato, como vou falar aí no meu caso, que eu nunca tinha visto, sabia da existência, tal, mas, né? E já aconteceu, sim, de paciente que só fala Guarani. Sim, principalmente os mais idosos, né? Isso já aconteceu. O que você faz? Cara, tenha um bom relacionamento com o pessoal da enfermagem. Depende do caso. Cada caso é cada caso. Não. esse clichêzão aí eu vou usar só no começo. Mas assim, se você tiver uma boa relação com o pessoal da enfermagem, Eles sempre vai ter sempre alguém que vai te ajudar. Então chama um enfermeiro, uma enfermeira, ou até mesmo um médico, porque geralmente o médico vai fazer a recorrida. Então ele não vai estar a todo momento acompanhando o paciente. Quem vai estar o tempo todo é o pessoal da enfermagem. No entanto, que o atendimento não é só um médico. Isso seja no Paraguai, seja no Brasil. É uma equipe. Você nunca vai trabalhar sozinho. Então, tem um bom relacionamento. Eu lembro uma vez que tinha uma senhorinha, não vou lembrar o que ela tinha agora, porque eram muitos pacientes na internação. E ela tinha, como eu sempre brinco, 100 e 200 anos. Já estava com 90 e poucos anos. E, cara, ela só falava Guarani. Meu pai. E ela era super simpática. E falava, mas eu não entendia nada do que ela falava. E aí ou às vezes o acompanhante também é bacana. Às vezes o acompanhante fala castelhano e ele vai lá e vai traduzindo para você. Então, foi um medo inicial, sim, de falar, caramba, eu não sei falar nada de Guarani. É mais Baie Chapá, Raupei, Agudie e já era. E você chega lá e embola tudo aquilo lá, você fala assim, e aí? Né? É porque eu acho assim, olha, o espanhol é muito parecido com o português, então a gente não tem muita dificuldade. O inglês a gente sempre teve algum contato. Sim. Agora o Guarani não parece com nada do que a gente já, tipo, com outra língua que a gente já teve contato. Não dá pra associar. Por isso que não dá pra associar, por isso que é tão difícil aprender o Guarani. Eu particularmente agradeço, né, por ter sido online meu Guarani, por causa das provas. O meu foi presencial, mas meu professor era... Não, o nosso também era bom, assim. O problema é que o tempo... Mas eu vou precisar lá na frente. Não sei quanto tempo você teve, mas o nosso tempo foi muito curto. Eu também. E foi bem denso, assim. Tinha muita coisa naquele semestre. Então, pra gente e a gente estranha muito porque a escrita é de um jeito, a fala é de outro, é muito anasalado. Uma dica que eu dou pra parte do internato, assim, de Guarani, é dor, né? Que é raçu. Partes do corpo e algumas coisas que vai ser frequente. Por exemplo, falta de ar, se eu não me engano, acho que é Jucuá, alguma coisa assim, enfim. Já falando errado, ninguém me zoa, mas tem coisas que são frequentes que a gente acaba escutando. Mas não encana de, tipo, você sair falando fluente. Não. Pega uma pessoa, alguém vai te ajudar. Você vai passar por situações, você fala, olá, que tal? E perguntar o que está acontecendo e ele... Blá, 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 blá. Pra quem não entendeu, eu vou traduzir. Ele falou, segue a gente no Instagram, @Medicina. Sim. É importante. Em Guarani, em português, em todas as línguas. Mas e cara, e outra coisa, o preconceito. Você acha que tem esse preconceito do paraguaio não querer ser atendido por você só por você ser brasileiro? Cara, eu escutava muito isso. E eu tinha muito esse medo.
Porque a gente escuta. Escuta. O tempo todo. Sim. E eu acho que, assim, é a forma como você aborda o paciente. Porque já é uma coisa meio que implícita, que o aluno vem com isso na cabeça e às vezes até o próprio paciente já tem aquilo na cabeça, não sabe por quê, porque alguém falou, o tio do sobrinho, do amigo, do colega, que... E o que eu vivi? Eu não tive esse tipo de problema, sendo muito sincero. Porque eu chego, eu converso, eu cumprimento, eu me apresento. Eu acho que tem maneiras e maneiras de você chegar na pessoa. Então, já tem a dificuldade do espanhol. Que por mais que, a não ser que quem seja extremamente fluente, não vai ter esse problema. Mas o que a gente sempre brinca, né? O espanhol é meio ratatá. Meio ratatá. Então já tem esse bloqueio. E aí você chega lá, se você é um cara solícito, você se mostra disposto a fazer o que você deve fazer lá, que é ajudar e tá pronto em poder ajudar a responder as dúvidas, cara, eu nunca tive esse tipo de problema. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, das pessoas serem extremamente amáveis comigo, me agradecerem, do tipo, muitas graças, você é muito amável. É a forma como você vai. E eu acho que isso vale seja no Paraguai, seja no Brasil. Qualquer lugar. Porque, por exemplo, eu trabalhei 10 anos dentro das 3 UPAs da minha cidade. E eu vi muita coisa legal e muita coisa não muito legal. E tinha situações que eu olhava e falava assim, poxa, que massa. Tal coisa acontecer, tal situação. E às vezes determinados estresse, vamos dizer assim, que eu olhava e falava assim, poxa, mas precisava ter chegado nisso? Talvez numa conversa, num jeito de falar, formas e formas de falar a mesma coisa. Talvez não teria chegado nesse ponto, porque imagina, você tá doente. E assim, não dá para você comparar a dor de uma pessoa com a sua dor. Tem uma frase muito legal do Porto, que ele é bem conhecido pelo livro de semiologia e tudo mais, mas tem um livro que é... Posso falar o livro? Pode. Eu acho que... Bom, o cara faz 50 anos que tá aí no mercado, não fazer um merchan de graça, mas assim... Vai patrocinar nós, Porto, Cara, ele é uma pessoa fantástica. E ele tem um livro, que na realidade não é do livro dele, é de um artigo e ele pôs nesse livro, que chama Cartas ao Estudante de Medicina. Que é uma frase muito legal que eu levo para minha vida e eu sempre falo pro pessoal, pros meus colegas, que é um livro que todo mundo deveria ler, esse Cartas para o Estudante de Medicina. Que ele diz o seguinte, as doenças, elas são as mesmas, mas o doente nunca é. Então, às vezes, vai chegar uma dor de barriga para você, de um jeito que você leu lá no livro, que tá tudo certinho, sinais, sintomas, blá, 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 e vai chegar uma pessoa totalmente diferente. Eu lembro na época da UPA, cara, foi uma coisa muito gritante. Chegou uma moça, eu era administrativo, e nessa época eu tava na recepção, cara, e o balcão era alto. Então, não dava para você ver mais do que do busto para cima. E era uma moça, tal, ela chegou assim... Moço, eu tô com muita dor, me ajuda. Eu naquela, né, o que aconteceu? Eu achando que ela tava, sei lá, cara, caiu uma pedra no pé dela. Você nunca vai imaginar. Cara, a hora que ela ergueu o braço, ela tava com um corte, sei lá, daqui do cotovelo até na mão. Ela estava fazendo caminhada, ela estava passando num pontilhão, estava passando um caminhão com ferro, na hora que deu aquela... Bobadá, ui! O ferro saiu, veio na direção dela, veio no sentido da cabeça dela, ela protegeu. E ela estava falando de boa, cara. E já aconteceu de você, por exemplo, você vê uma unha encravada, o cara dando um show. Tudo bem que o homem já é mais chorão, né? A gente sabe disso, né? Minha namorada pegou dengue, ficou com a plaqueta com 40 mil, tava top. A minha plaqueta tava 200, eu tava, ai meu Deus, tô morrendo. Eu vou morrer. Eu pego gripe, meu filho. Eu fico uns 4 dias em casa. É um drama, homem. A gente já tem no DNA um pouquinho de drama, né? Mas enfim. Então, assim, voltando. E eu acho que isso vale muito pra gente. Porque os pacientes, eles são cada um. Por mais que o livro ensine sinais, sintomas, como que você vai fazer o diagnóstico, como que você vai tratar esse paciente, as doenças, elas vão ser iguais. Mas os pacientes nunca são. E até tem algumas coisas assim na medicina que é a escala de dor. Mas a dor, que é esse tipo de dor que você está falando, é uma coisa muito imensurável. Sim. Porque vai muito, igual você falou, vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que sofre muito por uma coisa muito pequena, que é considerada pequena, e a outra... com outro que um problemão, você vê com um sorriso no rosto e fala, doutor, aconteceu isso.
E tá, tipo, jorrando sangue, tá com um BO. É igual quando colocam aqueles aparelhinhos pra simulador de parto no homem. Meu Deus, não. E os homens fazendo um drama, assim. Bem, Não quero nem passar perto do negócio desse. eu também não, sou alérgico. Teve até uma situação assim, que eu nunca vi nenhuma pessoa infartando de boa. Porque a dor Eu também não. é bem, né, bem intensa. Mas teve uma vez, cara, que passou um cara, quando eu trabalhava no hospital, ele tava de boa, aparentemente, óbvio, né? Ele não tava de boa. Mas ele chegou e falou assim, olha, eu não tô bem, eu tô com dor, tal. Tava como um sinal de Levin e tal, mas ele não tava porque, cara, tinha gente que chegava desacordada, tinha gente que chegava berrando de dor, e esse cara era até uma pessoa conhecida lá perto porque ele tinha um negocinho de comida lá perto, então todo mundo sabia quem que era. E ele chegou assim, já chamando as pessoas pelo nome e tal, e ele tava infartando. Mas ele tava na angina ainda ou já tava infartando? Já tava infartando. Já tava infartando. E aí, agindo naturalmente. Agindo naturalmente, assim, é lógico, ele tava com aquela sudorese profunda, tal, mas assim, como você falou, tem a escala da dor, tem tudo, mas eu acho que, às vezes, o livro e a realidade acaba dando um abismo muito grande. No entanto, que como o vestibular está diretamente relacionado com a própria faculdade. Mesmo no Brasil, você entra em qualquer curso, você faz o vestibular, você cai de paraquedas no curso X, Y, Z. E você vê, você fala, poxa, aí do mesmo jeito, quando você termina a sua graduação, você cai pro mercado de trabalho. Exato. Que é outro Cada abismo. fase suas dificuldades. E essas experiências... E tem coisa que livro não ensina, né? Não ensina. E essas experiências que você tá tendo e que você tá vendo agora, por exemplo, de atendimento, até que você tá falando que facilita você ter um bom atendimento, independente de profissão, qualquer profissão que seja, né? Sim. E é uma coisa, desculpa te cortar, que eu acho assim, engraçado, porque... Pensa comigo, se você vai pegar um aplicativo lá para não citar nome, mas você precisa de um lugar para outro, aí você vai lá para um motorista de aplicativo e você, enfim... Vamos lá, né? Entendemos. Criatividade. E você vai e você precisa ir para rodoviária. Cara, você entra lá no carro, tal, a pessoa não te olha na cara. A pessoa não te dá bom dia. A pessoa tá com o cara amarrado ou te trata mal. Você vai ficar pé da vida, vai lá reclamar no aplicativo, tal. E ao contrário, se a pessoa é educada, isso, aquilo, tal, você não valoriza. Aí na nossa área, parece que assim, o simples se tornou complexo. Sim. Pelo menos é a forma que eu vejo. Cara, não te custa você falar um bom dia, você ser solista. Eu sei que a carga às vezes é complicada, que a gente vai estar cansado, tem plantão. Não é romantizando o nosso curso, não é isso. Mas eu acho que você tá lá porque você quer. Cara, é o que uma doutora falou esses dias no congresso que a gente participou. Que a outra pessoa não tem culpa dos teus problemas. Exatamente. Então, tipo, perguntava pra ela, nossa, mas você não tem problema? Ah, ela, é que você não tem culpa dos meus problemas. E é isso mesmo, às vezes a gente tá estressado com alguma coisa e aí acaba descontando nos outros, que não tem nem nada a ver com o que você tá passando, sabe? Sim. E essas experiências aí que eu queria falar que vai fazer você ser um melhor profissional. Isso que diferencia, né? E você acha assim, O médico por exemplo... paracetamol. Eu até postei um videozinho esses dias lá. Relacionado à graduação daqui, né? Que muita gente tem muita dúvida dessas diferenças e divergências que tem de se fazer medicina aqui no Paraguai, fazer um internato aqui. Você acha que as oportunidades que você teve aqui, você acha que não poderia ter em outro lugar, que você realmente assim, isso aqui eu vou levar daqui, porque só aqui que eu tive esse tipo de contato e não vou ter? Sendo bem sincero, o que eu levo pra mim é o seguinte, na opinião de vocês, não tornando a sua pergunta em outra pergunta, mas só pra pegar a ideia. Qual que é o dinheiro mais bem gasto? Em comida, obrigada. Não, pode ser comida também, é uma boa. Mas pra você, Arthur? O que te faz feliz, né? O que te faz feliz. E o que te faz feliz? Agora? Nesse exato momento? Sim. Minha família. E eu vejo pra mim que são, assim, o melhor dinheiro bem gasto são experiências. Então, estar aqui é uma experiência. Exato. Seja passar por coisas boas ou ruins, é uma experiência. Porque lá na frente, quando passar tudo, você não vai lembrar só das coisas ruins. Você vai dar risada. Por mais que você fale assim, poxa, aquele ano aconteceu isso, na época da pandemia. Eu pegava minha luz, eu não tinha um esquema assim de luz e tal. Cara, eu peguei um suporte
que eu achei, tipo, um negócio de segunda mão que eu paguei R$50. O negócio tava quase caindo. Eu olhava pro quarto assim, eu falei, vai pegar fogo esse negócio qualquer hora. Porque era tanta gambiarra e hoje eu dou risada, por mais que eu ainda não tenha terminado o curso. É também você se orgulhar, né? Tipo, Exato. de tudo que você passou e falar, caraca, eu passei por tudo isso e olha onde eu cheguei, né? Então, eu acho que é mais nessa pegada. Eu acho que existem... Não dá pra eu comparar assim, poxa, será que daria pra eu viver isso em outro lugar? Eu acho que se eu tivesse feito medicina no Brasil ou tivesse continuado na minha área... Seria outras experiências. E olhando hoje, quase terminando o curso, é lógico que dá aquele frio na barriga que você fala, meu Deus, tem um revalida, tem isso, tem aquilo, tem um desemprego. O que eu vou fazer? Mas, ao mesmo tempo, você para e olha, você fala assim, poxa, né? Eu passei por isso, por aquilo, eu amadureci nisso, eu melhorei nisso, eu preciso melhorar naquilo. Então, assim, eu não me arrependo. Eu não me arrependo mesmo. Por mais que às vezes a gente fala assim, poxa, tem o paredão do revalida, que eu acho que é o grande medo de todo recém-formado fora do país. Sim. Mas o que eu penso, eu tento levar o que eu sempre levei ao longo dos anos pro revalida. Quando chegava aquela matéria difícil de tal ano, de tal professor que, assim, tem aquele histórico, né? Porque todo professor de X, Y matéria tem aquele histórico legal. E todo semestre tem um, né? E todo tem. Todo semestre tem aquela matéria, aquele professor, professora famosa. Eu olhava assim e falava, poxa, cara, é difícil, beleza. Mas se tem... E eu falo isso pros alunos, eu falo isso pros meus colegas. Cara, se tem segundo ano, é porque teve o primeiro. Se tem o terceiro, eu sei que é simplista, mas é aquele negócio assim, é um incrível poder de você fazer um pouquinho todo dia. Se tem o terceiro é porque tem o segundo, se tem o quarto, tal. Pô, chegou o sexto ano. Cara, se tem gente que passa no revalida, eu também vou conseguir passar. Não é arrogância, mas é você confiar no teu taco. Você fala assim, cara, uma hora eu vou passar. Mas se você não acreditar em você... Não vai. Então, eu acho que assim... Eu sou grato pelas experiências que eu tive aqui. Por mais que foram, assim, coisas que foram desafiadoras mesmo. Eu sei por muitas coisas que eu passei foram punk, daria pra ficar mais 3 horas aqui, eu falo pra caramba. Mas eu acho que o Sérgio que existe hoje não existiria se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Ter vivido o que eu vivi. O que você, Sérgio, falaria pro Sérgio que tá começando, tá fazendo a matrícula hoje na medicina? Vamos supor que você voltou no tempo e você vai ter uma oportunidade. É meio nostálgico, porque o De Volta pro Futuro é um dos filmes que eu mais gosto. Inclusive... Fala pra ele assim, ó, Sérgio, o que você tem que fazer, o que você não pode errar, o que você acha que você diria pro Sérgio do passado? Cara, primeiro, acho que o que eu falaria é assim, cara, tá com medo, vai com medo mesmo, porque eu tava me borrando de medo. Porque você sai de um trampo que eu tava de coordenador pedagógico, no outro lado no hospital, que eu era concursado. Tava na correria, mas tava lá. Tinha sua estabilidade, né? Então deu medo. Puta, deu medo, né? Pra não soltar um palavrão aqui, mas... Então acho que a primeira coisa que eu ia falar é... Cara, tá com medo, vai com medo mesmo. E o segundo, assim, confia em você. Confia em você porque... Vai ter coisa pra melhorar? Vai, eu me cobro demais. Eu acho assim, quem convive mais assim do meu lado, sabe que eu não sou o cara de ficar assim, não, porque isso aqui já tá bom, não, porque isso eu já sei. Eu até que repudio um pouco isso quando eu vejo assim colegas assim, do tipo meio que no... Se contentam, né? Não só do se contentar, mas já achar que tá tipo parecendo um House da vida, já tá no modo Grey's Anatomy da vida, achando que tá abafando. E, meu, você sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova. Você quer ver uma coisa que me motivou por exemplo, a montar o curso de eletrocardiograma? Foi a dificuldade que eu tinha com o eletrocardiograma. Que eu acho que 90% das pessoas têm dificuldade, porque é um monte de linhas. Termina a faculdade e não aprendeu. Seja no Brasil, seja aqui. Exatamente. E não é falar assim, porque é aqui. Não, que não sei o quê, porque você não aprende elétrico lá fora. É aluno de medicina em geral. Não. Qualquer lugar. E foi engraçado que começou tudo uma vez que eu tava no hospital, cara. Eu nem imaginava, eu tinha esse sonho de fazer medicina, sim, mas eu acabei deixando de lado, fui para a área de exatas, a história é bem grande aí. E eu lembro até hoje, assim, o cara chegou pra mim e virou e falou assim, um doutor conhecido lá, antigo, e a gente conversava e eu sempre tava com um livrinho embaixo do braço. Então o pessoal sabia que eu gostava muito de ler, de ver outras coisas e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, ô Sérgio, pega um eletro pra mim no prontuário, mas um eletro bom. Você é administrativo, tá? Porque
meu filho aqui tá fazendo medicina, tá no tal ano, e eu vou ensinar para ele. Cara, se hoje eu acho que eu não sei eletro, e eu sempre tenho aquela necessidade de estar estudando mais, você imagina 10 anos atrás. Cara, eu peguei um qualquer. Sabe, lá Deus, se era bom, se era ruim, eu falei, o papel tá limpo, né? O papel tá limpo, tá bonito, tal, eu vou lá saber ritmo, se é sinusal, se não é, nem imaginava essas coisas. Entreguei na mão dele. Cara, ele me comeu a alma. Ele virou pra mim assim, ó, ele virou e falou assim, não, mas esse eletro tá horrível. Eu falei, sério? Ele, não, porque não sei o que, não vou lembrar o que ele falou, mas enfim. Aí eu falei, doutor, mas enfim, eu não sei ler eletro. Isso mais de 10 anos atrás, nem imaginava vir pra cá. Aí foi legal a resposta dele. Como você não sabe ler eletro? Eu falei, que raro. Você fala bom dia, boa tarde pra pessoa da esquina, fala assim, e aí, como é que tá a leitura de eletro? Tá normal? Tá de boa? Já fez a sua leitura de eletro hoje? Pô, cara, não é assim que funciona. E eu fiquei puto, porque eu falei, mexeu no meu ego no seguinte sentido, eu falei, cara, eu vou aprender essa porra. Eu entrei na internet e não aprendi porra nenhuma. É óbvio que eu não aprendi porra nenhuma. Porque tá lá, né? Aquela coisinha bonitinha, né? Onda P, complexo QRS, onda T, aquela coisinha. Aí você pega a folha, tá lá as 12 derivações. Sim. E quando eu comecei o curso, com o apoio de algumas pessoas e esse grande amigo que eu sempre comento, que é da área da clínica médica, que sempre me apoiou, ele sempre falava, cara, um bom médico, ele precisa ter noção de eletrocardiograma e diagnóstico por imagem. Você precisa saber outras coisas, blá, 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 mas se acostume a ter esse contato desde o início. Beleza, peguei alguns livros lá e aquilo me causava uma estranheza que era indigesto. Eu vi aquilo que falava assim, cara, eu nunca vou entender isso. E aí é o lance de você ficar insistindo. É difícil mesmo tirar daquele monte de eixo e você achar que você leu. E primeiro que tem aquele monte de derivação, você olha todas fazendo tudo e você fala, agora por onde eu olho? Eu lembro que D1 é tal coisa, D2 é tal coisa, mas qual que eu vejo primeiro? É isso que acontece mesmo. E aí você vai seguindo passos, né? E aí por isso que eu montei esse curso introdutório, que é desde como você analisa isso, e eu passei pra galera, teve um feedback legal, deu um pessoal bacana. Tive um feedback legal de uma galera que chegou lá e falou assim, cara, eu não sabia nem por onde começar. Sim. E eu sou muito realista. Eu falo, gente, não vão achar que vocês vão sair da aula sendo cardiologistas. Mas eu tô dando o caminho das pedras para vocês. E eu acho que esse lance do desafio, de você ser desafiado em algumas situações, seja por pessoas ou por você mesmo, eu acho que em vez de você ficar, não sei o que e tal... Você tem que pegar isso como uma lição e falar assim, não, peraí. Pegar isso como um combustível. Porque senão você surta, cara. E pra gente é isso mesmo, que a gente tá desde Larissa no começo, mas tem que prestar atenção mesmo do que realmente vai importar para tudo que a gente vai ver lá na frente, né? E essas matérias que você falou mesmo, desde do ciclo básico até o ciclo final aí, elas realmente vão importar para tudo que você vai ser como médico no futuro, né? E é o que vai fazer com que você seja a pessoa que alguém vai admirar ou a pessoa que só vai estar lá para encher vaga. E é o que eu sempre comento, porque a gente vê isso, seja no internato, seja no dia a dia, seja às vezes até numa consulta que a gente vai passar. Às vezes você tá lá com problema na unha, no pé, no que for. E você vai em X, Y, Z profissional e você espera uma coisa, chega lá na hora, né, não era aquilo que você esperava. Porque eu acho que respeito e admiração você não impõe. Você conquista. Você conquista. Exatamente. Então, você tem que dar o melhor de si e tentar sempre prezar. E eu sempre falo isso, o pessoal às vezes me zoa, me fala, você é o tipo do cara que defende muito a medicina humanizada, você quer pegar o paciente no colo. E por muito tempo isso me encheu muito o saco. Do tipo, cara, não é isso. Não dá pra você pegar o paciente na sala de emergência e falar assim, não, vem cá, sabe? Peraí, vamos conversar. Não dá. Mas eu acho que tem jeitos e jeitos de você atender um paciente. Exatamente. E até por situações que eu passei, que não querendo expor ninguém, mas assim, é o que eu sempre falo, e às vezes quando eu fico meio pé da vida com certas coisas, eu falo assim, cara, mas e se fosse teu pai?
E se fosse teu filho? A gente teve um choque desse aí no episódio que você vai assistir, que a gente teve com um doutor aqui. Ele veio e contou pra gente. Foi, assim, ele teve esse choque seu, que você tá falando agora, ele teve um choque parecido, só que na vida real, assim, sabe? E aí foi quando ele percebeu que ele realmente tem que ter essa humanização e tudo. Bom... Sérgio, queria agradecer demais de você ter vindo aqui, de verdade. A gente podia ficar aqui 300 horas, mas nosso horário tá batendo ali já. E queria agradecer todo mundo que está assistindo aí também. Muito obrigado a todo mundo que viu o episódio até o fim. Não esquece que toda quarta-feira, 8 horas, a gente tá lá. Mais um episódio, uma coisa nova, assunto diferente, outra pessoa para compartilhar a experiência. Quer mandar um abraço para alguém? Cara, eu gostaria de agradecer... Principalmente minha mãe, minha namorada, que sempre estão aí sendo combustível. Faz dedicatório para namorada. São pessoas assim, que eu sempre brinco. Cara, você tá com uma pessoa, você tá com um parceiro, você tá com isso, cara... você quer saber como você vai ser tratado, vê como que ele trata a mãe ou o pai dele. Bem isso. Então, assim, eu tenho um carinho e um respeito muito grande pela minha mãe, o apoio que ela me dá, a minha namorada também, que sempre tá apoiando. São duas pessoas que se oscilem, né? Como a gente brinca, né? É um jargão que a gente vai levar pra vida. Às vezes no português a gente tá falando sim ou sim. Sim ou sim, ou sim ou sim. E eu percebo muito isso das pessoas que acabam formando e tal, e a gente leva isso até depois. É sim ou sim, ou sim ou sim. Que são pessoas que me apoiam, as pessoas também, os amigos, que por mais que sejam poucos, que apoiam também. E se você tem o sonho de vir pra cá, cara, só vai. Se joga e... Coloca o medo na mala e vem. E se tiver com medo, vem com medo mesmo, porque não tem essa. Igual ele falou, vem com medo mesmo. Então, vai com medo mesmo. Vou levar essa agora, vou usar essa. Segue a gente aqui nas redes sociais, né, Larissa? Queria agradecer você, né? Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com você, ter essa conversa. E vocês que estão assistindo a gente aí pelo YouTube, pelo Spotify, se inscreve aqui. Sempre quis falar isso. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Segue a gente nas redes sociais também, @MediaEnsina_podcast. A gente tá no TikTok, no Instagram, vai estar aqui embaixo as redes sociais. E acho que é isso. No Spotify também tem a gente. No Spotify também tem a gente, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Tá em tudo aí, a gente tá em tudo. E o que você não sabe, o Med ensina.